curso, ok, isso era o que eu queria saber, que já se colocasse para a gravação. Ótimo. Peço apenas aos frequentadores que estão prestigiando este minicurso manter os microfones e as câmeras desligadas. E depois, quando forem fazer essa apresentação, as perguntas ou esclarecer as dúvidas, obviamente poderão ligar e intervir. Então, bom dia a todos. Vamos dar início hoje ao minicurso que está programado no nosso simpósio, não sem antes agradecer o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, obviamente, que possibilitaram a realização deste evento, né? Deste simpósio que tem sido, no meu ver, bastante bem sucedido nesta semana, uma boa acolhida, né? E uma boa divulgação, apesar da situação de pandemia que temos. Hoje vamos ter aqui o minicurso de Notações Antigas para Instrumentos de Cordas Dedilhadas. Este minicurso estará nas mãos do Dr. Luciano Souto, da Universidade do Estado do Amazonas. E não me resta outra que passar a palavra para o Dr. Luciano para darmos o início à nossa atividade. Bom dia, Medina, bom dia a todos. Todos podem me ouvir e ver aí bem, a imagem da câmera tá nítida, tá clara, o áudio tá bem audível. Todos conseguem ver e ouvir bem? Ok, tá todo mundo respondendo aqui a postos, é porque tem algumas imagens, é por isso que eu tô perguntando aí, um pouco antes da gente começar. Enquanto eu vou acompanhando as respostas aqui, parece que tem alguma interferência, né? Hoje eu estou aqui com um passarinho cantando perto de mim, que acho que quando o curso foi de notações antigas, acho que até ele ficou interessado. Ele está muito alto, ele incomoda muito, se não posso em 5 minutos trocar de ambiente aqui. Não tem problema, não. Eu acho que até o passarinho pode ganhar certificado, mas se o povo, o pessoal que está aqui frequentando não tem problema, está respondendo que não incomoda. Então, acredito que podemos prosseguir, Luciano. Peço desculpas, ele insiste em fazer um duo comigo, eu não posso sentar aqui, que ele quer, se eu começar a tocar viola, ele grita. Uma coisa, realmente, assim, eu não sei quem foi adotado por quem, mas, enfim, não, acho que a maioria do pessoal aqui, acho que está dizendo que ele não incomoda tanto. Tá, qualquer coisa, vocês me façam a interrupção aí no meio, por favor. Peço desculpas mais uma vez em nome do nosso convidado externo, né, que está aqui agora participando. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, principalmente também, né, pela mediação aqui do Medina, né, sempre com observações e comentários muito precisos. Fico muito satisfeito da presença dele aqui, agradeço a apresentação, Medina, aqui do curso, né, a mediação aqui com todos os presentes. Vejo que tem muita gente aqui que já estudou comigo, que já foi meu orientando, que ainda é meu orientando, né, me sinto aqui em casa, né, nesse nosso curso, e com tantas participações aí em um assunto que normalmente não se vê com muita frequência, né, nos simpósios, seminários, congressos que acontecem pelo país afora, né. Então, já vou começar aqui a abrir o material para a gente poder aproveitar o tempo o máximo possível, sendo que a gente tem aí 2 horas e bastante conteúdo para tratar aí
nesse prazo que a gente tem, né? Eu vou aqui pedir ele para apresentar, para a gente já começar. Acho que ele já está abrindo aqui. Só mais um segundo, acredito que já esteja sendo possível a visualização por todos. Acho que assim ele melhora. Todos conseguem ver aí bem a imagem? Está aparecendo já. Joia. Obrigado, Medina. Bom, antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, qual seria, então, o propósito da gente oferecer um curso, né, de notações antigas para instrumentos de cordas dedilhadas para um público aí de professores, estudantes, pesquisadores e entusiastas de instrumentos como o violão, né, de um instrumento como o violão? A primeira questão que eu tive em mente, né, antes, para poder oferecer esse curso para nós, foi uma observação que eu faço na universidade já há algum tempo, desde que trabalho na universidade, né, que é um incômodo que me acompanha desde os tempos de estudante, né, de graduação. Nós que somos violonistas, né, em formação, né, seja no curso de graduação, no curso técnico de um conservatório, curso livre, e que passamos por algum tipo de processo, né, de formação mais institucionalizada, né, a gente observa o seguinte, que faz parte do repertório de formação do violonista, né, um grande leque de obras musicais originais e transcrições, né, que contemplam um período histórico bastante amplo, né, que a gente vai desde a Renascença, né, séculos, né, para cordas dedilhadas seria a partir do final do século XIV, início do século XV, até o século XXI, e a gente toca um vasto repertório, né, que a gente chama de repertório de formação, que passa em grande parte, se não em sua maior parte, né, por transcrições de obras de outros instrumentos da mesma família, né. O violão, ele pertence a uma família, né, que engloba vários outros instrumentos, que é a família das cordas dedilhadas, né, ou cordofones dedilhados. E a gente toca, então, aí uma série de transcrições, desde obras da Renascença até obras do meados do século XVIII, né, até as suítes de Bar, aproximadamente, de Weiss e outros compositores. E para o acesso nosso a essas obras, a gente passa, inevitavelmente, pelas transcrições, né, de outros editores e outros violonistas. Porém, nem sempre essas transcrições vêm com um critério editorial claro para nós, né? Quais foram os objetivos, né, daquela transcrição, quais são as suas limitações, o que ela propõe, né, além só da possibilidade do instrumentista moderno ter acesso ao repertório antigo, né, principalmente as transcrições utilizadas como repertório didático no ensino, né, do instrumento musical. Então, a gente não tem muita clareza aí nos últimos 30 anos, né, de acesso às transcrições, né, pelo ensino no país, pelos instrumentistas de cordas dedilhadas, e a gente não sabe muito bem de onde vêm essas transcrições e por quais critérios elas se valeram, né, para nos propiciar o acesso a esse repertório, né. E é muito comum, às vezes, a gente vê até na aula do próprio instrumento, olha, toca exatamente o que está escrito na partitura, porque é o que está escrito lá, né? Então, a gente não tem nem essa margem de dialogar, ou de negociar, ou de questionar o que está escrito ali na partitura, como se aquilo fosse uma prova cabal, né, da intencionalidade do compositor. E a gente percebe que, na realidade, não é isso, é muito pelo contrário, né? E faz falta, né, para a universidade, a gente ter um ensino, né,
dessas notações antigas, ou seja, que nós violonistas possamos adquirir a proficiência na leitura, né, desse tipo de notação, para que a gente possa entender um pouco melhor, né, o pensamento musical da época, né, como os compositores escreviam o repertório, qual é o alcance e quais são as limitações dessas notações, né, para a gente realmente ter condições, assim, de ter um mínimo de informações, de alguma confiabilidade, para que a gente possa interpretar esse repertório que nos chega às mãos, né, por transcrições diversas, sem critérios, às vezes, muito claros, e nós nos tornamos, então, reféns, né, dessas transcrições, na medida em que a gente, às vezes, na maioria dos casos, não sabe nem ler as notações originais para poder confrontar ou comparar essas transcrições com a sua escrita original, para a gente avaliar quais aspectos, né, do evento sonoro a gente pode ir, né, ou deveria considerar na nossa interpretação para poder tocar esse repertório com mais consciência, com mais propriedade, com mais conhecimento de causa em relação aos conteúdos que envolvem esse repertório, que passa pela mão de todos nós nas nossas formações como violonistas na universidade e também fora dela, né? Então, foi isso que eu pensei para poder propor esse curso para a gente, né? De notações antigas para instrumentos de cordas dedilhadas, visando um pouco a gente suprir essa lacuna de conhecimento de nós violonistas e de todos os que, né, sejam nossos alunos ou sejam os nossos colegas, né? Então, trago aqui, né, um material e um conteúdo de pesquisas que vem desenvolvendo nos últimos 12 anos, aproximadamente, né, para poder a gente conversar um pouco a respeito, né, nesse curso aqui que a gente está começando agora, né. Então, quando a gente está falando, né, de notações antigas para instrumentos de cordas dedilhadas, imagino que para o público leigo, talvez venham duas perguntas, né? O que são notações antigas, né? Que notações são essas? O que é isso? E que instrumentos de cordas dedilhadas são esses, né? Quais são esses instrumentos? Então, a gente vai ver um pouco esses tipos de notação e os instrumentos para os quais elas são destinadas, para que, por meio desse conhecimento, a gente possa pensar a nossa própria prática interpretativa ao violão, né, que faz parte da família das cordas dedilhadas, tanto em relação ao repertório transcrito, quanto no sentido da nossa própria proposição das nossas transcrições, né, que a gente possa tanto ter parâmetro crítico, né, um filtro crítico para refletir sobre as transcrições que nos chegam às mãos, como também a gente adquirir critérios e parâmetros, né, de alguma confiabilidade, para que a gente possa também optar pelas nossas próprias transcrições do repertório, conforme a nossa própria investigação. E a base para fazer isso tudo, ela está, né, na notação antiga, porque é tudo que nos restou daquele momento em que ainda não haviam gravações, né? Então, a gente tem como ponto de partida as notações, né? Tudo que nos restou de acesso direto ao pensamento, talvez, de compositor, são as notações, e a partir delas a gente pode incorporar outras informações, né, sobre a prática musical, sobre os valores estético-musicais da época, sobre os aspectos socio-histórico e culturais que envolvem a prática interpretativa, né, dos períodos aí relacionados às notações, que a gente vai conversar um pouco a respeito, para que a gente possa compreender um pouco melhor e nos instrumentalizarmos, né, de uma maneira mais apropriada a lidar com esse universo sonoro da música antiga em instrumento moderno como o violão, que já faz parte dos cursos do ensino superior no país há muitos anos, desde praticamente que a gente tem o ensino, né, superior desses instrumentos no país, né. Então, começando, né, quais são as notações, né, quando a gente fala de notação antiga para instrumento de cordas dedilhadas, de que notações nós estamos falando, né? A gente está falando de tablatura, de alfabeto musical.
isso foi utilizado durante quanto tempo, né? Do século XV ao século XVIII, aproximadamente, um pouco antes, um pouco depois. Já haviam tablaturas, né? E essas notações. E o foco é a Europa Ocidental, mas que todas as colônias europeias, mundo afora, herdaram, de certa forma, também essa prática, né? Inclusive nós aqui no Brasil e países como México e vários outros, né? Além da Europa. Então, as tablaturas, a gente tem, né? A tablatura é um sistema de notação em que ela trata do gesto, né? Ela me dá o gesto. Qual gesto? O gesto necessário para que eu possa realizar um movimento que vai gerar um som correspondente ou resultante, né? Então, a tablatura me dá a anotação do gesto, né? Ela me diz qual procedimento, o que eu devo fazer em relação ao meu instrumento para que eu possa obter essa resultante sonora dos meus procedimentos ao instrumento. Então, é um tipo de notação gestual, né? Ela me dá o procedimento que eu devo realizar no instrumento, né? E existem tablaturas que se utilizam de números e de letras, né, do alfabeto aí, letras capitais do alfabeto, às vezes é alfabeto italiano, né, se usam muito, por exemplo. Então, das notações, das tablaturas que se utilizam do sistema numérico, nós temos aí as tablaturas italiana, espanhola e alemã, né? Das que se utilizam de letras, nós temos aí a tablatura francesa, a tablatura mista e a tablatura, o sistema alfabeto, né? Que a gente vai ver em detalhes durante esse nosso curso. É só para a gente ter começar a adentrar aqui o nosso universo, né, das notações antigas, né, que tipo de notação é e como que elas são encontradas, né, nas fontes primárias e secundárias que a gente tem, né? Então, a gente tem aí tablaturas do tipo, né, italiana, espanhola, francesa e alemã, relacionadas ao seu local de recolha, e o tipo de código que ela usa, né, código numérico ou letras capitais, né? O alfabeto musical, então, é um sistema vinculado às tablaturas, né, porque a tablatura mista se utiliza do alfabeto, né, a tablatura francesa também. Porém, o sistema alfabeto é uma notação independente, muito utilizada para a escrita do baixo contínuo nas cordas dedilhadas, né, e muito vinculada ao que a gente chama de batido, né, no Brasil, ao repertório batente ou rasgueado, né, na Itália se chamava de técnica batente e de rasgueado, na Espanha, que a gente chama, né, no senso comum aqui no Brasil, de batido, né. Então, o alfabeto está vinculado a um repertório para ser tocado no acompanhamento, né, de música vocal, ou de música também instrumental, no baixo contínuo, né, e também voltada para a técnica do rasgueado. Então, né, a gente encontra muito esse sistema nas guitarras de 4 ordens da Renascença, encontra na guitarra barroca, né, principalmente. Basicamente, é um sistema, né, de rasgueado para a guitarra, e que se desenvolve, né, bastante entre a segunda metade do século XVII e a primeira do século XVIII, primeira metade do século XVIII. E a tablatura mista, ela envolve os sistemas numéricos das tablaturas, né, que a gente explicou anteriormente, italiana, espanhola, francesa, né, juntamente com o alfabeto musical. Então, uma tablatura mista por isso, ela mistura 2 sistemas mesmo, né, das tablaturas numéricas com o sistema alfabeto. O que eu disse até agora tá claro, tá inteligível para todo mundo? Estou falando muito rápido, posso continuar dessa forma? Prefere que eu explique um pouco mais devagar? Eu acho que está ótimo, Luciano, não sei. Vou dar uma olhada no chat aqui, só para ter
Ok, eu só já estou aqui tendo o retorno do pessoal. Ótimo, obrigado, gente. Então tá bom, vamos dar continuidade dessa forma, então. Voltando aqui. Então, a gente trata dessas notações, nós vamos tratar dessas notações no curso de hoje. Para quais instrumentos, né? Para guitarras e alaúdes. Quando a gente fala guitarra e alaúde, a gente está usando uma terminologia genérica para vários tipos de instrumento, né? Então, as guitarras, né, a gente pode dividir a família das cordas dedilhadas entre as guitarras e os alaúdes. E as guitarras são aqueles instrumentos que têm aquele formato acinturado da caixa de ressonância. Aquela curvatura que a gente encontra, né, na caixa de ressonância do instrumento, né? Não sei se todos conseguem ver aqui, eu tenho aqui na minha mão uma viola moderna, né? Essa curvatura que a gente vê aqui na caixa de ressonância, a gente chama de infranque, e isso caracteriza todos os instrumentos da família das guitarras, de acordo com os tratados mais modernos de organologia desses instrumentos, né? Então, quais instrumentos pertencem à família das guitarras? A vihuela, né, ou viola, né, que a gente tem aí mais ou menos do século XV ao século XVI, a guitarra renascentista, né, do século XV ao século XVI, também, né, contemporânea da vihuela, contemporânea do alaúde renascentista, e a guitarra barroca do século XVI ao século XVIII. Logicamente que essa datação aqui é bem genérica também, é só para a gente se situar em relação ao que a gente vai tratar hoje, mas vihuela a gente toca até hoje, né, pelas construções das réplicas, né, e cópias dos luthiers, e pelo acesso, né, aos documentos, né, aos tratados, né, nós temos hoje 7 autores violelistas conhecidos, né, com uma obra enorme à nossa disposição aí, a maior parte dela ainda não transcrita para violão. A guitarra renascentista, né, de 4 ordens, ou guitarra de 7 cordas, né, as ordens dos instrumentos correspondem a conjuntos de cordas, né, podem ser simples, de uma única corda, dupla ou tripla, né, como no caso dos alaúdes e das violas de arame, né, por exemplo. Então, são datas aproximadas. Muitas vezes, por exemplo, a gente já tem em Portugal uma guitarra barroca, né, em 1590, ou seja, guitarra barroca no século XVI. E essa guitarra barroca ainda era tocada na segunda metade do século XVII. A viola de arame, que é um tipo de guitarra barroca, ela foi tocada até o século XIX, né, com as mesmas características organológicas e de encordatura da guitarra barroca. Então, existe uma flexibilidade, né, uma maleabilidade muito grande nesses instrumentos em relação ao seu uso e à época, ao século em que foram utilizados, conforme o país, conforme as práticas musicais, né? Então, assim, essas datas são um pouco amalgamadas, né? Instrumentos mais antigos entram em datas avançam, né, para períodos mais recentes, e instrumentos usados, né, considerados do século XVII para frente, eram tocados já desde o século XVI, né? Então, realmente é um terreno bastante movediço esse da datação desses instrumentos, porque quando a gente vai olhar, por exemplo, o Tratado de Organologia do Bermudo, né, que é o tratado mais antigo, né, de cordas dedilhadas, de 1555, né, Juan Bermudo, né. Esse tratado tem um capítulo, né, um documento bastante extenso, que tem um capítulo inteiro dedicado à vihuela, né, ou viola, né, que é um instrumento da família das guitarras, mais antigo relacionado ao violão moderno que nós conhecemos. Lá ele explica o seguinte, que se eu tenho uma vihuela e quero transformá-la em uma guitarra, a guitarra contemporânea da vihuela é uma guitarra de 4 ordens, né?
Bastava que eu retirasse a primeira ordem da vihuela e a sexta, eu teria transformado essa vihuela em uma guitarra de 4 ordens e poderia tocar o repertório, né, da guitarra de 4 ordens. E ao contrário, acrescentando-se a primeira e a sexta ordem numa vihuela, eu a transformaria, eu poderia fazer o caminho inverso, transformar uma guitarra em uma viola. Ou seja, então, para a gente perceber como que havia, né, esse é um exemplo muito simples, um intercâmbio entre esses instrumentos em termos de sistemas de notação, técnicas de execução e repertórios. Inclusive as publicações, livros de vihuela incluíam publicações de guitarra, livros de alaúde incluíam publicações de obras para vihuela, havia um intercâmbio notacional, morfológico, técnico idiomático e repertorial entre esses instrumentos. E, normalmente, o instrumentista que tocava um deles tocava todos os outros, né? Então, né, ilustrando um pouco aqui as guitarras, os alaúdes, a gente tem aí uma série de desdobramentos também, como o alaúde renascentista, de 4, 5 e 6 ordens, né? O arque-alaúde, né, que compositores como John Dowland tocavam, né, que é um alaúde já com a ampliação do registro médio grave do instrumento, e que é um pouco uma transição para o alaúde barroco, que a gente conhece. O alaúde barroco a gente tem vários tipos, né, de 11 ordens, de 13 ordens, de afinações francesas, de várias outras afinações, a teorba, né, que já é um alaúde com cordas simples ao invés de cordas duplas, né? Então, assim, são esses termos que estão aqui nesse slide, né, são para a gente se situar, né, um pouco basicamente em relação a esses instrumentos. Mas vihuela existiam vários tipos, de várias afinações, a mesma coisa para as guitarras, para os alaúdes também. Então, assim, era um número enorme de variantes desses instrumentos, com vários tipos de afinação, com vários formatos, né? O Museu de Instrumentos Musicais da Bélgica tem muito instrumento que a gente pode verificar, né? Tem construtores hoje no Brasil, né? Marcos Kaiser é um excelente construtor no Brasil, que conhece esses instrumentos, muito bem qualificado, né? Que fez mestrado, doutorado né, na construção desses instrumentos, né? Um perfil de qualificação profissional muito incomum, né? Na luteria, né, desses instrumentos. Então, para a gente se situar aqui, que tipo de notações e para quais instrumentos, né? E agora a gente entra, então, nesse universo da notação propriamente dita, né? E uma das primeiras obras impressas para alaúde, né, que a gente tem notícia, é essa intabulatura né, para alaúde, intabulatura de alaúde, livro, né, primeiro, de Francesco Spinatino, publicado em Veneza em 1507, né, contendo tablaturas aí em estilo italiano, né. Então, essa tablatura que vocês podem ver, ela contém as linhas horizontais representativas das ordens do instrumento. Então, a gente pode observar que é para um alaúde de 6 ordens, né. No caso da tablatura italiana, a direção das linhas correspondem à representação direta das ordens do instrumento. Então, de baixo para cima, a gente tem a primeira linha como sendo a primeira corda, e assim por diante. E a sexta linha e última, de baixo para cima, como sendo a sexta corda do instrumento. Então, a primeira linha, primeira corda, primeira ordem, sexta linha, sexta ordem, na representação direta, como se eu estivesse tocando o alaúde na frente do espelho, né? A gente tem aí os códigos numéricos, né, 0, 2, 3, correspondendo aos pontos, né, ou as casas, né, no braço do instrumento, onde a gente vai prender a mão esquerda. Esses pontinhos pequenos embaixo dos algarismos indicam qual dedo da mão direita eu vou tocar. Um pontinho, dedo primeiro, né, indicador da mão direita. 2 pontinhos, dedo médio. 3, dedo anular da mão direita. E a gente tem a codificação aí vocal, né, para a figura rítmica. A gente tem as fusas, as semicolcheias, né,
que representando a duração de cada um dos pontos, ou seja, eu toquei um ponto, prendi, ele vai durar uma fusa, o outro vai durar uma fusa, né, e assim por diante, até que altere a figura, como vocês podem observar. Então, a gente tem um tipo de notação que me dá o procedimento no instrumento, a codificação do tempo musical, então, transforma todos esses pontos, basicamente, em uma linha melódica, ou, quando os pontos estão sobrepostos, né, eles representam acordes, né, prendo dois ou mais pontos ao mesmo tempo, né, de uma única vez. Então, a gente olhando, a gente tem basicamente essas informações aí nessa tablatura que a gente está observando, né? Tem as linhas, os pontos, a figuração rítmica, as barras verticais não correspondem exatamente à barra de compasso nossa moderna, né? Ela não divide a rítmica, o ritmo em células métricas fixas, não. Se a gente for contar as figuras, a gente vai observar que teriam compassos de 2, de 1 tempo e meio, de 2,5, não tem essa precisão como instrumento de medida, né, dividindo os tempos do compasso, não. E a gente tem aí o signo, né, do compasso, que sugere modernamente um compasso, né, que seria binário composto, mas que, naquela época, se pensava em tempo mais rápido e tempo um pouco mais lento para esses instrumentos, né. E o quão rápido, o quão lento era a partir do tactus, né? O tactus me dava a pulsação, ou o pulso, né? Que determinava a célula básica do andamento da obra musical. Então, o tactus era um movimento que eu realizo, né? De levantar e abaixar o meu antebraço, né? Em relação a uma superfície plana. E aqui eu tenho, então, o tempo, né? E a prolação, que é a divisão e a subdivisão desse tempo, estabelecido pelo tactus, né? E esse tactus, então, a gente, num movimento confortável, seria um tactus lento, e no movimento mais rápido seria um tactus, né, em compasso apresurado, né, em tempo mais rápido. Então, a gente pode perceber que lidava com uma flexibilidade em relação ao tempo musical, à medida das durações, né, das notas, dos pontos, né, do som, da duração do som, né, porque a tablatura não me diz nenhuma nota. Nota é a resultante sonora, né? A gente tem, então, conceitos bastante pouco precisos para a nossa compreensão moderna, né, que já somos formados lendo partitura, que tem instrumentos muito precisos de divisão métrica, rítmica, tudo, né, signo de tempo, signo de compasso, é uma notação muito mensural, ela mede tudo, né, e no caso de uma tablatura, assim, não, ela me dá o procedimento, na maioria das vezes o conteúdo musical era muito mais improvisado do que tocado assim, a partir do que estava escrito, com essa margem de flexibilidade, né, de interpretação do tempo, das durações. O código, a notação me dava uma representação proporcional do valor das figuras e uma divisão vertical que me dava uma orientação na leitura horizontal da tablatura, mas não me dava uma divisão métrica precisa. Então, essas condições de escrita musical geravam uma flexibilidade agógica inevitável para um músico instrumentista daquela época que tocava, e mesmo para nós hoje. Quando a gente experimentar aqui, tocar uma tablatura dessa hoje, vocês vão ver como como que a notação condiciona muito o acesso ao conteúdo que ela representa pelo intérprete, né? Logicamente que sempre, como termo de comparação, a nossa própria formação, o nosso próprio conhecimento, as nossas bases culturais, né? Então, é uma entabulação de uma obra, de uma Ave Maria, de Josquin, né, publicada pelo Francisco Spinatino. As entabulações eram transcrições de repertório vocal, né, às vezes sacro, secular, para instrumentos de cordas dedilhadas, né? E o Daniel Wolff aí explica muito bem para nós, num artigo, que se chamava A Importância do Repertório Vocal das entabulações para o repertório da guitarra e do alaúde, né?
E ele explica que as entabulações, então, eram arranjos ou transcrições de obras vocais para teclado ou instrumentos de cordas dedilhadas, e era uma prática muito comum, né, durante a Renascença, nesses instrumentos. E essa obra que a gente mostrou, né, a gente mostra uma textura polifônica adaptada às possibilidades do instrumento, mas para quem já consegue olhar uma tablatura dessa e imaginar um resultado sonoro, né? Mas a tablatura em si, para quem nunca leu, é um pouco difícil, compreensivelmente, lógico, a gente perceber onde está essa estrutura polifônica e sua adaptação a esse instrumento, que a gente ainda vai verificar esse tipo de detalhe nesse curso de hoje, né? E os principais elementos, então, né, significativos aí são os pontos, as linhas, o ritmo e o compasso, nessa tablatura que vocês acabaram de ver, né? E aí isso tudo eu já expliquei, né, a questão da codificação, os elementos e tudo, então eu vou pular esse slide aqui para a gente poder seguir adiante, né? E aqui a gente tem uma outra tablatura para vihuela, né? De uma fantasia, né, do livro É o Maestro. É o Maestro é a primeira publicação de um conjunto de autores vihuelistas, né, que chegaram para nós hoje. É um conjunto, né, uma publicação que contém 8 volumes, né, esse É o Maestro, são 8 livros. Né, e foi publicada pela primeira vez em 1536, né, e também contendo tablaturas nesse caso aí, a tablatura seria do tipo espanhola. Qual que seria a diferença, né? A tablatura espanhola difere da tablatura italiana na relação da representação agudo-grave no instrumento. Enquanto na tablatura italiana, a gente tem aqui a primeira linha como sendo a primeira ordem do instrumento e a sexta linha como sendo a sexta ordem do instrumento, ou a sexta corda, na tablatura espanhola a gente tem o contrário. A primeira linha representa a sexta ordem do instrumento e a primeira linha representa a primeira corda ou ordem do instrumento. Então, essa relação da tablatura espanhola com a notação moderna que a gente conhece, ou seja, as linhas estão na mesma disposição do registro agudo grave na partitura, né? O grave está em cima e o agudo o contrário. O agudo está em cima e o grave está embaixo. E além da disposição das linhas, os pontos permanecem os mesmos e a codificação rítmica também, né? O que tem de acréscimo nessa tablatura, né, em relação à tablatura anterior, é sobre o modo e o andamento, né, da peça. Essas indicações aí, fantasia do primeiro tom, né, ou com compasso apresurado, essas informações dizem respeito ao modo, né, utilizado pelo compositor, né, tô falando de modos mesmo, anterior ao sistema tonal, né, sistema modal. E o Paulo Castanha, ele observa o seguinte, que o Luiz Milan, ele utilizava 8 modos, né, e ele denominava, né, os modos discípulos e os modos e os maestros, né, correspondendo aos módulos autênticos e os plagais, né, e ele, às vezes, se utilizava de modos mistos, né, a mistura desses modos. Então, realmente, é bem desafiadora a interpretação dessas obras, né, do Milan, para um intérprete moderno, porque a gente encontra cadências que a gente não reconhece, né, sem o estudo desses modos, e especificamente de como Luiz Milan utilizava, né, esses modos. O Paulo Castanha usa ele explica isso muito bem num artigo que se chama Os Modos e a Gênese Musical em Luiz Milan, né? Inclusive está hoje, né, na internet, quem digitar no Google encontra com facilidade esse artigo aí, né, disponível para qualquer pessoa que queira em qualquer plataforma, né? E no que diz respeito à indicação do tempo musical, o Norton Dudek, naquele primeiro livro, né, em língua portuguesa sobre história do violão no Brasil, né, a primeira publicação brasileira sobre a história do violão, ele apresenta aí referências sobre as principais indicações do tempo musical utilizadas pelo Milan, né, como eu expliquei um pouco mais cedo
Sobre o tactus, compasso um pouco mais apresurado é compasso rápido e compasso, né, e o outro é o compasso lento, né? Você tinha basicamente dois tipos de andamento aí, o rápido e o lento, compasso apresurado, e agora me fugiu o nome do primeiro, quando eu lembrar aqui eu volto e explico o do tempo mais lento, né? O do tempo não tão rápido, né? Então seria uma fantasia para ser tocada em tempo rápido, né? A partir desse tactus. Então, com essa imprecisão em relação ao tempo, intérpretes gravaram isso, intérpretes especializados, né? A gente tem vários hoje em dia, Javier Latorre, né? Dias Latorre, Robson Smith, Rolf Lis Levante, são intérpretes assim, né? Que foram os pioneiros dessa pesquisa, né? Para trazer para nós a sonoridade desse repertório. A gente encontra andamentos completamente diferentes e a gente começa a entender então o motivo dessas diferenças, né? O que vai nos conduzindo a uma flexibilidade do material composicional, dos meios notacionais, dos tipos de instrumento, das técnicas utilizadas, e vai nos levando cada vez mais para um universo onde as coisas, dentro do nosso entendimento moderno, não tinham essa rigidez formal, né, que a gente está acostumado, né, e que em fração de segundo eu consigo medir hoje. Naquela época, como a gente pode perceber, não era exatamente dessa forma. E isso caracterizava o pensamento musical da época, né? E as condições em que esse repertório chegava, né? De recepção e transmissão desse repertório. O conhecimento dessas características nos orienta muito sobre como interpretar esse repertório, né? Como a gente poderia tocar, que margens eu tenho para dialogar com o compositor em relação à peça musical, ou optar por uma transcrição ou interpretação mais pontual, né, desse repertório, né. E aqui a gente tem uma tablatura para guitarra de 4 ordens, né. É a primeira publicação para guitarra de 4 ordens, né. Essa tablatura foi, né, ela consta nos 3 livros de música do Mudarra, de 1546, que é um livro que tem obras para guitarra e vihuela, tidos como praticamente equivalentes naquela época, né? Então, as obras para guitarra, né, incluem 4 fantasias, uma pavana e uma romanesca, né? Ou Guarda-me las Vacas, que era um esquema, né? Aproximado do que a gente conhece hoje pelo esquema da romanesca, que vários compositores utilizavam aí, o Milão, o Narvaez, e vários outros, né, próprio Sanz, Santiago de Múcia, tantos outros autores, né. A gente tem aí a tablatura, né, com o mesmo tipo de representação, né. A relação é inversa, né, então é uma tablatura espanhola, né, as linhas correspondem à mesma posição do pentagrama, então numa relação inversa do grave e do agudo, comparativamente a um instrumento, aonde estão esses registros no instrumento, né. E aqui a gente tem uma obra, né, que se chama Cumbé, já para guitarra barroca, de um autor que se chama Santiago de Múcia, um guitarrista barroco, que escreveu tem uma compilação de muitas obras, e muitas obras próprias, né, num documento que se chama Códice Saldívar IV, foi encontrado pelo musicólogo Craig Russell, né, no México, atribuiu, então, a autoria desse códice ao Santiago de Múcia por conta da estadia do Santiago de Múcia no México, isso em torno de 1735, mais ou menos. Essa tablatura aqui, ela é bastante interessante, porque ela incorpora elementos, códigos novos que a gente não conhecia até então nas notações em tablatura dos outros instrumentistas, né? Ela vem escrita a palavra golpe, né? Que significa o golpe mesmo sobre as cordas ou sobre o tampo do instrumento, né? Naquela época eles poderiam golpear as cordas ou golpear o tampo do instrumento como efeito percussivo vinculado à prática do rasgueado.
né? Então, a gente tem aqui as linhas, é uma tablatura italiana, então a gente tem aqui as ordens do instrumento, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, para uma guitarra de 5 ordens, né? A gente tem aqui a primeira corda, né, com o dedo 4 na terceira casa, a segunda corda solta e a terceira solta. Só um segundo, vou afinar esse instrumento aqui, porque está bem desafinado. Tirei ele da capa para mostrar e ele desafinou muito. Só um segundo, peço a paciência para poder mostrar essa notação e como que isso soaria no instrumento, não é? Ok, obrigado pela paciência. Bom, se é para instrumento antigo, o que eu estou fazendo com o instrumento moderno na mão? A viola brasileira, ou viola sertaneja, é uma guitarra barroca que praticamente preservou as suas características originárias até hoje. Ela entra no Brasil pela mão, né, dos jesuítas, logo no início da colonização, e é difundida por todo o país, inicialmente pela prática da colonização. Posteriormente, ela foi se adaptando às práticas musicais regionais aí do país inteiro, né? E às vezes pouca gente sabe que esse instrumento tem uma origem muito mais antiga, né, na família das guitarras, e que tem todas as características que atendem a esse tipo de notação. Então, ninguém precisa tocar guitarra barroca, alaúde, vihuela, para poder ler uma tablatura antiga. Pode ler no instrumento moderno, como eu estou fazendo agora, para a gente ver. Então, o que eu fiz? Afinei, né, numa encordatura correspondente à guitarra do Santiago de Múrcia, que é equivalente a um violão moderno, da primeira até a sexta corda, né? Então eu tenho aqui Mi, Si, Sol, Ré e Lá, em cordas duplas. E aí, para ler essa tablatura, tenho aqui então, olha, a terceira casa, né? Com o dedo 4, pelos 4 pontinhos, corda solta, corda solta. A haste da figura tem uma colcheia logo em seguida, né? Na terceira linha da tablatura, que indica a direção do rasgueado. Como que eu sei que é rasgueado? É porque eu tenho um acorde. A prática das guitarras montou um acorde, a prática era, se toca como rasgueado. Praticamente eles não usavam o dedilhado para o repertório batente, só no repertório misto ou repertório ponteado mesmo, né? Então, e a direção, ou seja, a haste para cima, um golpe para cima. A haste para baixo, eu volto com o movimento para baixo. E o golpe, eles não tinham codificação, escreveram a palavra. Então seria... Tem a ligadura,
né? Aqui eu fiz um pouco rápido, só para a gente poder ouvir o som, né? Como eu toco violão no Brasil, e a nossa prática de rasgueado prevalece os golpes para baixo, eu fiz uma inversão da direção desse movimento. E optei pelo golpe nas cordas, ao invés de... Mas poderia ter feito isso no tampo. Posso fazer dessa forma, posso fazer... E depois segue o ponteado. E assim por diante, né? Essa é a cumbé. É um tipo de dança de umbigada, né, de origem provavelmente africana, muito dançada no Brasil, né, no tempo de Gregório de Matos. Muitas pessoas, né, Grupo Ânima gravou isso recentemente, uma versão bem interessante. O Grupo Banza, né, do Rogério Budaz, também fizeram ótimas gravações dessa obra. E tem aqui a tablatura para vocês conhecerem e a gente ter um pouco uma ideia, né, de como poderia ser interpretada, né, uma tablatura como essa. Aqui a gente tem um tipo de tablatura francesa, né, que ela utiliza as linhas no mesmo sentido vertical da tablatura espanhola. No entanto, ao invés de números para indicar os pontos, os códigos são as letras do alfabeto, com a exceção da letra J, né, são dispostas sobre as linhas, né. Então, o que essa tablatura diz para nós? Ela já tem o compasso ternário aí, estabelecido, né, a gente está já bem né, no final do século XVII, né, início do século XVIII, né, primeira metade do século XVIII, e as letras, essa tablatura, acho que a imagem está um pouco pequena, as letras são sobre as cordas. Então, eu tenho aí a linha correspondendo à corda, a letra A é corda solta, letra B é primeira casa, letra C, segunda casa, e assim por diante. Os números, como a gente tem a letra A, tem duas barras, né, acima dela, né, duas barras meio diagonais em cima da letra A, né, no final do primeiro compasso aí, essas barras são as linhas adicionais, porque nessa época o bar utilizava um alaúde de 13 ordens, né? Se eu colocasse todas essas 13 linhas aí, ficava quase impossível a leitura, né, para o instrumentista. Então eles faziam como nós fazemos com a partitura. Colocavam um número de linhas viável, né, são 6 linhas aí, e as ordens acima ou abaixo desse limite, eles colocavam apenas para aquela nota. Então a gente tem muita nota na região aguda ou grave do instrumento, né? Na região aguda do instrumento, né? Linhas suplementares, né? E a mistura dessas tablaturas, né, desse sistema alfabeto, é o que a gente chama de tablatura mista, que se utiliza o alfabeto com letras, né, códigos, que são códigos simbólicos, com acréscimo de números, para designar os pontos no braço do instrumento. E a ilustração seguinte, né, ela é uma tábua de acordes dispostos em intervalos de quintas ascendentes, utilizados pelo Gaspar Sanz, né, para compor diferenças ou variações sobre qualquer tom, né. Aí nessa organização desses acordes, a gente percebe já uma preocupação com a questão da tonalidade, né, ainda não nos termos que nós entendemos hoje, mas já um princípio de organização pelos parâmetros tonais que a gente conhece modernamente, né, que é essa tábua de acordes, olha. Cada letra dessa representa um acorde. Na verdade, não é acorde de Lá, de Si, de Dó, de Ré, não, né, isso aqui seria a cifra moderna. É um abecedário italiano, então cada acorde recebe a sua denominação, né, é arbitrária essa denominação, então ela é um tipo de representação simbólica,
E aí, como que a gente monta o acorde, né? Tem lá esse acorde, por exemplo, da letra A. Tenho aqui a segunda casa com um ponto, dedo 1 da mão esquerda, terceira casa com dedo 3 e ainda a terceira casa, dedo 4 embaixo. Então eu tenho aqui, na verdade, um acorde de sol maior com a terça no baixo, né? Modernamente seria isso. Para eles era apenas A, né? Pensando nos critérios do alfabeto italiano. O B, né? Eu tenho aqui, ó. Né, as cordas que não têm número tocam todas soltas, né? Então eu tenho aqui, ó, o Si, o B, né, com o dedo 3 na casa 3, 2 na casa 2 e, né, se a gente tem aí o acorde que seria modernamente de Dó maior, né? Então é um sistema de cifra que remete ao sistema moderno que a gente conhece, né? Sistema de notação, né? E essas barrinhas bem pequenas aqui, ó, são os rasgueados, a barra para baixo, rasgueado para baixo, para cima, rasgueado para cima. E assim a gente constrói, né, a execução. Por exemplo, vou pegar o primeiro, ó, vou pegar esse aqui, que é o C, né, seria o acorde, né, que a gente entende como Dó, como Ré maior, com um rasgueado para baixo e outro para cima. Oi. O teu vídeo desligou. Opa, deixa eu voltar aqui, tem alguma coisa... O vídeo desligou? Deixa eu voltar. Tem muito tempo que isso aconteceu ou não? Aqui tá normal, professor. Olha, que diz que para mim que eu estou apresentando. Desligou para mais alguém? Normal, mestre, aqui. Tá normal? Professor, deve ser a sua câmera, professor. A imagem, para mim, está congelada. A imagem está congelada? Também. A do professor tá congelada a imagem. É questão de internet, eu creio. Olha, é a primeira vez que isso acontece. Estranho. Vocês estão vendo qual imagem agora? Da apresentação. Da tablatura. Vocês não veem labirinto de guitarra, não, né? Dedicado ao serem livros. Positivo, mestre, dá para ver, sim. Composto para o senhor Gaspar Sanz, natural de... abecedário italiano, 1674, vocês veem isso? Sim, positivo. Dá para ver a câmera, a sua câmera. O senhor estava mostrando o acorde. Ah, desculpem, tá? Não, foi problema meu de mau enquadramento que eu fiz para o instrumento, né? Mas vocês ouviram bem? Sim. Opa, conseguiram ouvir? Tá, vou fazer aqui de novo para todo mundo ver. O primeiro acorde aqui, ó, eu tenho número 2 e um símbolo, parece uma cruz em cima, né? Todos veem isso? Sim, professor. Tá. Agora todo mundo consegue enxergar. Ah, tá. Minha câmera, então, é que não está mostrando, né? O instrumento. Vocês conseguem ver o instrumento agora? Minha mão esquerda aqui no instrumento? Sim. Tá. Esse o acorde aqui. Esse o acorde, ó. Nós conhecemos isso como Mi menor, modernamente, né? Mas era... Então, as obras eram assim, capricho arpejado por La Cruz, seria capricho arpejado na tonalidade de Mi menor, traduzindo para a nossa terminologia moderna, né? Aqui embaixo, por exemplo, aparece a letra C, né? Que corresponde ao nosso acorde moderno de Ré maior, né? E eu tenho uma haste pequena para baixo e outra para cima, que me dá a direção do rasgueado, para baixo e para cima. Até agora, tá dando para acompanhar? Tá claro o que nós estamos falando? Tudo certo. Tá.
Bom, já estou terminando aqui essa parte expositiva que está se estendendo muito. E aí, uma inovação, né, para aquela época, na codificação desse sistema, na codificação dos acordes, que eu estava mostrando o alfabeto italiano, é essa codificação aí, né, um sistema catalão de representação dos acordes, publicada por Minguet e Irol, né, que são regras e advertências para se tocar guitarra, publicado em Madrid, em 1774, né? Ele tem aí o braço do instrumento e a posição das mãos. Olha, todo mundo que aprende a tocar violão de ouvido pela revistinha ou pelo professor que não lê partitura, aprende assim, né? Olhando o braço do instrumento. E aí eles tinham essa representação já desde o século XV, né? Não sei se dá para ver na imagem de cada um, tem um dedinho com um anel. Esse dedinho com anel é o dedo que não prende as cordas. Todos os outros prendem. O dedinho que tem um anel é o dedo que não prende as cordas, para a gente saber qual dedo se prende e qual dedo não se prende, né, nas cordas. Aqui, então, é uma tábua de acordes onde eles compunham pequenos esquemas, né, não com a elaboração harmônica que a gente conhece hoje, mas a partir desses acordes representados pelas letras, com os rasgueados para baixo, para cima, né? E os gêneros de danças várias que eles tocavam na época, rácaras, os vilano, a pavana, a espanholeta, né? Olha, todo esse repertório a gente já começa a aproximar do que a gente vê transcrito para violão, que a gente, pelas transcrições, não pode nem imaginar que é isso aí, o conteúdo original, né? O esquema da folia, olha só, dos acordes, né, e do sentido dos rasgueados. Então, a gente pode reconstruir os acompanhamentos a partir dessas fontes que a gente tem, né. Então, assim, para não estender, né, não delongar demais essa parte expositiva, que eu estou aqui falando sozinho, né, durante muito tempo, já fica um pouco cansativo, só para a gente finalizar aí um pouco essa parte mais expositiva. Os autores da época, então, eles se preocupavam com o fornecimento de instruções sobre a técnica do rasgueado ou estilo batente, e esses exemplos, né, que a gente trouxe do Sans oferecem regras para a gente, né, atacar, golpear as cordas com a mão direita por meio de codificação própria para a representação desse elemento, como a gente mostrou. A notação musical, então, em tablatura, propiciou uma grande difusão desses instrumentos e, ao mesmo tempo, determinou quase o total desaparecimento desses instrumentos no final do século XVIII na Europa, porque a escrita era totalmente específica e exigia do compositor o conhecimento dos instrumentos e desse sistema de notação. Assim, as tablaturas foram sendo gradativamente substituídas pela notação musical convencional, né, ou a partitura que a gente conhece, pelo fato de constituírem um sistema de escrita exclusivamente instrumental. Na medida em que as tablaturas foram sendo depreciadas, né, elas foram caindo em desuso, a produção de repertório para cordas dedilhadas acompanhou esse declínio. E aí, então, os instrumentos de cordas dedilhadas começam a entrar em crise a partir desse momento, em que a gente tem a guitarra clássico-romântica e essa transição para a escrita musical em partitura, né? A nossa herança moderna do violão, ela é uma herança moderna em que a gente incorpora os conteúdos do violão a partir da guitarra clássica romântica, ou seja, a nossa tradição de formação musical é uma tradição pós-clássica, muito impregnada de valores próprios do que a gente chama de romantismo no violão, né? Escola de Tárrega, Rodrigues Arenas, né? E a gente começa já a chegar nos autores, né, mais modernos aí do instrumento. Então, a gente não aprende nenhum desses conteúdos, nenhum desses conteúdos, né? E a nossa formação, então, praticamente negligencia todo esse conhecimento, que tem vindo à tona agora a partir dos pesquisadores que têm se dedicado à investigação musicológica, né, que é
das notações, do repertório, dos instrumentos históricos, aí trazendo para nós hoje essa prática há muito esquecida das cordas dedilhadas. O primeiro violonista a fazer isso foi Emílio Purrol, né? Antes ainda da entrada em cena de intérpretes como André Segovia e outros que conduziram o cânone do violão a partir de um repertório mais contemporâneo e a partir de gravações, não de partituras impressas, né? Então, o que interessa para nós violonistas isso? Para fundamentar o nosso conhecimento e as nossas interpretações das obras que nós tocamos ao violão desses compositores, né? Quem aqui nunca tocou uma partitura, uma pavana de Luiz Milan? Quem nunca tocou Canários do Gaspar Sanz? Quem nunca estudou alguma peça da Renascença, né? Quem nunca tocou uma suíte de Bach, né? Estou aqui fazendo essas perguntas que eu conheço a maioria de vocês, sei que todos passaram de alguma maneira por esse conteúdo, né? Por esse repertório, né? Mas não com talvez esse detalhamento de conteúdo, né? E aí, quando a gente vai interpretar um pouco esse repertório, eu vou abrir aqui um pouco a fala aqui para todo mundo, e vou fechar essa apresentação, para eu poder ver todo mundo aqui. Então, finalizando essa parte expositiva, todo esse conteúdo não faz parte dos cursos, né, regulares de violão. E a gente deixa de conhecer não só as informações necessárias, né, para a gente poder tocar isso com um pouco mais de propriedade, como também o que mais que tem desse repertório que a gente ainda não transcreveu, né? Sei que alguns de vocês fazem trabalhos nessa direção. Ricardo, né, tem transcrições próprias, né? O Guilherme, né, conhece esse material, porque já tocou suítes de Bach na época da graduação, né? Entre outras pessoas, né, quem eu não sei o nome aqui, não é por preferência, é só para não falar, né, o Vitor de Souza, né, que está fazendo mestrado agora sobre esse tipo de conteúdo. Então, a gente tem trazido isso, tanto quanto possível, para dentro da universidade, para que a gente possa fundamentar a interpretação e a compreensão desse repertório. E as tablaturas podem ajudar demais, inclusive no ensino do instrumento, porque ao invés do aluno ficar preocupado, onde é que eu tenho que prender a nota, né, procurar a nota no instrumento, porque todo mundo sabe que eu prendo uma nota no violão, a mesma nota com a mesma altura em 3 lugares diferentes. Quando eu tenho um acorde, então, eu tenho inúmeras possibilidades, e que isso gera uma confusão, né, um volume de informação para um aluno iniciante, que ele fica ali paralisado, tentando procurar onde é que está a nota. Isso condiciona uma má leitura do repertório, né, que a gente carrega pela vida fora, né, em relação a outros instrumentos que têm uma outra resolução em relação a isso. Então, enquanto os alunos estão aprendendo, né, a parte da percepção, a parte teórica, tudo isso, a transcrição e mesmo essas obras no repertório das tablaturas, ele olha e já aprende lá o ponto e já vai tocando. Ele pode ter acesso a um conteúdo, a um repertório muito vasto desde o início, e enquanto, paralelamente, ele vai se desenvolvendo na leitura instrumental, né, sem ele ficar dependente da aquisição, da fluência dessa leitura para começar a procurar no instrumento posteriormente como vai ser a leitura, né. Então, facilita demais o aprendizado pelo acesso ao repertório que a gente tem. E hoje em dia a gente tem, né, editores de partituras, softwares que transcrevem esse repertório todo, que a gente pode até pegar obras modernas e transcrever para esse sistema de notação antiga, e incluir, né, na família das cordas dedilhadas, instrumentos como o violão que a gente toca hoje em dia, que tem uma cultura que se desenvolve à parte desse universo das cordas dedilhadas, que é um universo muito mais amplo, com um repertório muito mais vasto, com um detalhamento, né, sobre a técnica, sobre a notação, sobre uma série de coisas, muito mais rico do que o violão, quando desprovido do seu contato com esses instrumentos. Então, um pouco vai nessa direção a proposta desse curso, né?
E eu gostaria de convidá-los agora, dessa segunda metade do curso para adiante, né, até o final, para poder experimentarem a leitura da tablatura, para que a gente possa, né, claro que eu vou ajudar, vou explicar como né, a gente escolhe tablaturas mais simples do que as que eu demonstrei. E gostaria de propor agora uma parte prática, para que a gente pudesse experimentar a leitura de tablaturas. A gente vai lá no tratado, abre o tratado, pega a tablatura e vamos ler junto. Então, para isso, eu estou procurando gente corajosa para me ajudar, né? Aqui eu faço a apresentação da tablatura, a gente vai conversando, vou orientando e a pessoa vai lendo. Quem gostaria de experimentar uma leitura de uma tablatura? Pode me responder aqui ou pelo chat também, como se sentirem mais à vontade. Eu. Opa, Guilherme. Muito bem. Temos o primeiro corajoso aí. Guilherme, vou escolher uma tablatura aqui e vou apresentar para nós. E aí você experimenta. Você tem um instrumento à mão aí? Sim, eu estou com o instrumento. Eu esperaria só um momento para mim entrar pela tela do computador para ver melhor a tablatura? Claro, espero sim. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a tablatura para você. Ok. Ele está aí mordendo o instrumento, literalmente. Pois é isso assim. Imagina na hora que começar a leitura. Só de pensar em ler, ele já ficou assim. É brincadeira, viu, Guilherme? Mas... Tranquilo. Professor, oi. Esse slide o senhor vai disponibilizar? Ou não? Eu posso disponibilizar para quem quiser, sim. Poxa, te agradeço, então. E falei de algumas referências que eu não escrevi no chat aí, né? Eu posso fazer uma lista das referências com os links de acesso e faço isso tudo para vocês poderem olhar com mais calma esse material. Sem problema, depois do curso, né? Em casa, quando quiserem. Ok, já abri aqui a tela. Vou só assinar aqui o violão. Ok, já estou abrindo aqui o livro e já vou... É que eu escolhi aqui o tratado, já vou mostrar, porque a gente que é violonista não tem muito contato, né? Com esses documentos históricos, e aí eu vou pegar aqui o tratado, vou mostrar, e quando a gente chegar na tablatura, né? Aí a gente o Guilherme vai ler para nós. Deixa eu abrir aqui a apresentação. A tela inteira. Já está aparecendo aí, Guilherme? Sim, parece. Olha, esse aí é o Instrução de Música sobre Guitarra Espanhola, né? Do Gaspar Sanz, é um dos compositores mais conhecidos aí para violão, e não é à toa, né? Porque é um tratado em 3 volumes em que ele ensina, né, até a regra de oitava para acompanhar o baixo contínuo, né? Ele tem um grande número de informações na forma de postulados, assim, né, sobre regras de execução, técnica de execução, encordatura, afinação, as técnicas composicionais, exemplos musicais variados, tem muito texto, é um documento, assim, é a principal fonte hoje que a gente tem de informações aí dessa época, disponível, né, digitalizado aí em várias bibliotecas, Biblioteca Nacional da Espanha, a Biblioteca Nacional, né, online de Lisboa, todas essas bibliotecas a gente tem aí com facilidade esse documento, né. Aqui, né, é bem ilustrado, são bem... gosto muito de lidar com esse material, porque ele é muito... me dá a sensação de que eu estou conversando, né, com o compositor, né, e tem uma série de... né, é um prólogo, né, para quem deseja aprender a tocar, né, o que eu preciso saber para tocar, né, ele explica tudo, tá vendo? São documentos, assim, interessantíssimos, né. Tem o índice, né, do primeiro livro, né, o que contém no tratado, o índice do segundo livro, né,
Aí ele tem a regra para encordoar um instrumento, a que conduz a esse efeito. Ele está falando das campanelas, né, que a gente fala tanto nas aulas de violão, né? Mostra como que lê a tablatura, tá vendo? Eles ensinam a gente a fazer tudo que a conhecer tudo que a gente precisa para tocar esse repertório, logicamente que nos termos daquela época. Então a gente precisa fazer um estudo, né? Fala sobre a técnica do arpejo, que a gente precisa fazer um estudo a respeito do conteúdo desses tratados para a gente também poder aproveitá-los da maneira correta, né? E aí, Guilherme, você já está a postos aí com o seu instrumento? Sim, estou aguardando. Ok. Então já estamos. Vou selecionar uma partitura aqui, uma tablatura. Olha, esse aqui é o Canários do Gaspar Sanza, né? Vou escolher uma coisa mais tranquila aqui para o Guilherme. Olha aí, ó. Prelúdio ou Capricho arpejado por Lacruz em Mi menor, né? Guilherme, eu vou propor aqui o seguinte, essa é uma peça desconhecida de uma tablatura bem simples, né? O Canários do Gaspar Sanza é uma peça bem conhecida, uma tablatura um pouquinho mais trabalhosa. Você tem preferência? A mais simples possível, porque eu não conheço direito a notação. Então vai ser assim meio passeando. Tá bom. Então, olha só, vou pegar essa aqui, que é a tablatura mais simples que a gente tem do Gaspar Sanza. Para guitarra barroca, eu fiz a escolha dessa tablatura porque ela dispõe de uma encordatura que você pode usar o violão como você está fazendo. E aí a gente tem, então, a primeira corda, segunda, terceira, quarta, quinta. O violão tem a sexta corda, que a gente não vai considerar, porque a guitarra barroca só tem 5 ordens, né? Então, corresponde a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta corda do violão. O tempo, você tem aqui o andamento moderado, a figura para cada ponto é a colcheia, né? E os pontos estão na ordem que eles aparecem. Então, a gente tem aqui um ponto, segundo, terceiro ponto, um de cada vez, e para cada ponto você vai dar a duração de uma colcheia, né? Ele coloca a colcheia no primeiro ponto e não coloca mais em nenhuma outra figura, porque nesse caso é quando significa que é a mesma figura para todos os pontos, ou seja, eu toco um de cada vez no tempo da colcheia, né? Na ordem em que eles aparecem da esquerda para a direita. Essas linhas aqui, meio curvas, significam que é para você sustentar esses pontos, ou seja, eu toquei esses 3 pontos, eu deixo eles vibrando, né? Toquei, prendi e não solto mais. Que é assim que ele forma um acorde, né? Então, primeiro aí ele faz, ó, prende aqui. Tá vendo? E aí tem a linha que é para prendi e mantém os dedos fixos, tá vendo? O andamento é o mais confortável possível, pode ser... Não tem problema, é à vontade, a gente tá lendo, né? Ainda tem uma certa confusão, porque eu estou acostumado com a tablatura moderna, que ela é inversa essa, né? A tablatura italiana, né? Você quer ler uma tablatura italiana? Posso colocar, se você quiser, para ver. Não, vamos tentar essa aqui. O que Tá bom. eu entendi direito ainda é o seguinte, cada bloco desse, que tem os números dispostos dessa maneira, é um acorde, seria isso? Isso, exatamente. Cada bloquinho desse aí, né, tem uma linha curva do lado de 3 pontos, é um acorde. Ok. Então esse seria o primeiro acorde. Isso mesmo. Ok. Vou tentar, não prometo nada. E mal sai com a comum, ainda mais com a... As notas, deixa eu ver, Mi, Si e Sol que você está tocando, ou é Ré, Sol? É Mi, do grave pro agudo, né? Mi, Sol, aí tem o Si, isso aqui.
Ah, tá, ok. Desculpa, no caso da tablatura, sistema do ponteado, né? A corda que não tem número eu não toco, porque é a técnica do ponteado. Aí eu toco a que não tem número só para o rasgueado. Só para a escrita batente. Só para o batente. Uhum. Aí. Ok. Opa, foi mal. Isso. Já estaria. Isso aí. Deixa eu ver do que se trata. Isso é um 0, um 2, um 3. Ah, é um 5. É um 5. Aqui também é 5. Parece 3, né? Mas é 5. Isso. Ok. Perdoa a vagareza. Não, desculpe. Vai dar um pouquinho de trabalho porque eu tenho que me ambientar com isso. Tá, tudo bem, não tem problema. Se a gente quiser dar uma... Opa, desculpa. Simplificada. Tá. Sugeri. Tá vendo que tem aqui uma tablatura embaixo? Esse sesquialter aqui? Ó, aqui ele tem uma linha melódica só. Casa 7, 5, 7, 4, 5, aí você vai desenhando a linha melódica. Aqui você toca junto, forma um acorde. Você quer experimentar a linha de baixo? Sim. Isso aí seria a linha do grave, né? Ou não? Aqui é a linha do agudo, é a primeira corda. Ah, tá ok. Essa. Isso. Opa. Seria agora no quarta corda. Opa. Isso. Posso pedir só mais uma vez essa primeira linha, agora você incluindo as cordas soltas, ó. Aqui, ó. Na hora que você toca o segundo, né? Incluindo. Ah, tá. Aqui você tá no grave, né? Quarta corda. Ah, sim, desculpe. Tudo bem, é a cabeça voltando lá para a tablatura. Isso. Opa, deixa eu me situar direitinho. Quinta corda. Sim. 4. Isso. Aqui é a terceira corda. Ok. Isso, obrigado. Tentei. Muito bom. Ok, não, mas é isso mesmo. A primeira vez que, assim, quando a gente olha isso pela primeira vez, peraí, né? Eu vou desembarcar por aqui, né? Eu acho que eu desço nesse ponto, né? Uhum. É maravilhoso.
Vou fazer ele bem lentinho aqui na minha violinha. Vou pegar o capricho aqui, a primeira linha, só para a gente ter uma ideia, né? E assim por diante. Fiz bem devagarzinho para poder ver se vocês conseguem acompanhar o som junto com os pontos, porque cada ponto, né, é uma figuração. Deixa eu encontrar uma tablatura aqui para o Guilherme. Deixa eu ver uma tablatura. Você queria uma tablatura espanhola, que você está mais acostumado, né? Eu acredito que sim. Eu vou abrir aqui. Quer ver? Só um segundinho. Não é isso que ele está me mostrando. Peraí. Vou pegar uma tablatura aqui que a gente viu hoje no curso, por exemplo, só para a gente achar mais rapidinho. Aqui, ó. Uma fantasia do Milan. Tá legível? Aparece legível para você? Sim, tá legível. Essa tablatura é aquela que você está acostumado. Agora eu estou apertando o Guilherme, né, Guilherme? Essa aqui é a que você está acostumado. É aquela em que aqui está o agudo e aqui está o grave. Certo. Aqui, então, você tem a sexta corda, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira. Ó, tem 6 linhas, né? Muito menos pontos para ler. Qual que é a diferença dessa tablatura para aquela? O que você vai precisar fazer no violão? Você vai usar as 6 cordas do violão e você vai afinar a terceira corda em Fá sustenido, para manter a mesma relação intervalar que você tem na vihuela, né? Que você tem na disposição da encordatura da vihuela. Tá tudo certo, já afinado. Já? Isso. Quer experimentar aí? Então você tem essa tablatura, é essa que você conhece mesmo, a tablatura né, espanhola mesmo. Ok, vamos tentar, né? Uhum. Vamos ver se sai uma coisinha aqui. Opa! Opa! Na segunda linha, esse segundo ponto seria o número 1. Aqui é número 1, Seria um 3-3. Isso mesmo. Isso. Bravo. Isso. Aí. Finalmente consegui alguma coisa. Opa! Seria isso? Isso mesmo.
Ah, isso. Vamos tentar. Opa, não. Isso. Agora pegou. É 3 aí? 1 e 3, é. Quarta, terceira, Ai. quarta. Deixa eu ver. Aqui é quinta, quarta e terceira. 3, 4 e quinto. Opa. Opa, desculpa. Primeira é segunda, terceira e quarta corda. Desculpa. Mas nesse número, terceira casa na segunda, primeira casa na quarta, primeira casa na quarta, primeira casa na terceira? Deixa eu ver. Aqui a gente tá dedo 3, então significa terceira casa. Aham. É aqui, primeira casa, né? Primeira casa. Primeira casa de novo. Tá Estranho soando a estranho esse. Pode ser que tenha algum problema de edição. Tem muito. Deve ser algum problema de edição. Seria isso. Eu tentei ler, seria isso. Ok. Só um pouco a rítmica, né? Uhum. Mas tá bom, tá legal. E aí, qual que é Você já tinha lido uma tablatura assim antes, não? Desse modelo não, a tablatura moderna sim, né? Tranquilo, Ah, assim. tá. É muito parecido, né? O princípio mesmo só não tem o indicativo rítmico, né? Para te orientar. Mas é fácil, agora falta só habituar, né? Então, um pouquinho. Comparativamente, você lembra a primeira vez que você tentou ler uma partitura? Sim, lembro. Você lembra se você leu tantas linhas assim, tão rápido, você ficou muito tempo numa única nota para descobrir onde era? Não, de maneira nenhuma. Sim, partitura até hoje, dependendo da complexidade da coisa, demora um pouco ainda. Uhum. Eu tô habituado a ler, mas assim, tem coisas que realmente não saem de primeira assim tão fácil quanto sai uma tablatura dessa. Uhum. Né? Tá muito mais fácil, a gente tem muito mais indicações de onde colocar o dedo, de onde atacar. Né? Então, em comparação com a partitura, que ela te dá muito mais possibilidades de você executar diferentes notas, assim, de maneira geral, nos cordofones, né? Uhum. Tem várias possibilidades de tocar a mesma nota em regiões diferentes. Então, a tablatura ela facilita muito, principalmente a questão de onde você se posicionar em relação a determinado tipo de procedimento que você vai adotar para a execução da música. Né? Então, você não fica naquele dilema de ter que decidir onde é que vai, aonde fica mais confortável. A tablatura ela já te dá isso de cara. Uhum. Ela já resolve para você o problema da localização, né? Exato. E muito bom, né? Era só uma. Agora, esse momento foi uma troca, né? Queria ouvir a sua experiência, porque para a gente ter o feedback de como, né? Porque a gente está sempre percebendo a tablatura como algo bem mais simples mesmo. E eu aprendi a ler tablatura, eu já li a partitura há muitos anos. É muito mais recente a tablatura para mim do que a partitura. E tive essa impressão, e esse discurso era generalizado pelos leitores de tablatura, incluindo nos próprios livros, né? O Purrell fala que a tablatura era o sistema era a mais fácil, cômoda e simples, né? Representação gráfica na música instrumental do século XVI. O Emílio Purrell escreve isso, né? No prefácio do livro dele, que ele ele trata pela primeira vez para nós violonistas desse assunto.
E aí, e tive realmente essa sensação. Eu tenho feito essa pergunta para quem lê, né, para a gente ir né, tendo um termo de comparação além da nossa própria experiência e do que a gente leu, né, que de alguma maneira também acaba influenciando a nossa percepção, né. Mas muito bom, Guilherme, olha, obrigado pela coragem, pela iniciativa aí, e gostei muito, viu? Já, assim, porque a sonoridade também é uma sonoridade que a gente não está muito habituado, e ela se revela para nós na medida em que a gente toca, né? Sim. A gente não sabe o que vem pela frente, a partitura você antecipa, né? Pelo que você está olhando na frente, sonoramente, né? Porque ela te dá o som. A tablatura não, o som é o que se revela após o gesto, né? Uhum. E a gente vai descobrindo a música no ato da leitura mesmo, né? E aí, para a gente oportunizar aqui outras pessoas, né, além do Guilherme, alguém gostaria de tentar aí fazer a leitura dessa tablatura ou de outra que a gente pode experimentar junto aqui? Tem mais gente corajosa nesse curso? Professor? Aqui. Oi? Só teria uma pergunta antes, que acho que o Ricardo está na vez, né, para ele tocar também. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por exemplo, tem alguma indicação, alguma coisa, o porquê o Gaspar Santos ele preferiu a tablatura italiana em vez da espanhola, já que ele é espanhol? Ah, tá. O Gaspar Sanz, ele teve ele percorreu, ele não se limitou ao país de origem dele, sabe? Ele teve muito tempo na França, teve na Itália, inclusive foi de fora da Espanha que ele trouxe esse estilo mais ponteado, né? Para a guitarra dele. Essa prática na Espanha daquela época era muito voltada para a técnica, né, do batente, do rasgueado com acompanhamento, né? O repertório ponteado o Gaspar Sanz conheceu fora, né, da Espanha nas viagens que ele fez. Então, provavelmente é pela facilidade de representação, porque a tablatura italiana ela te dá relação direta. Eu olho e vejo a corda do instrumento numa relação direta. Por que para nós, hoje, a gente lê a tablatura espanhola com mais facilidade, né? Por conta da inversão. Porque a gente está acostumado a ler partitura antes de ler tablatura. Mas para quem não lê partitura, lê só a tablatura, a representação das cordas na relação direta com as linhas é muito mais simples do que o inverso. Por exemplo, o Guilherme, que está acostumado com a tablatura com a tablatura espanhola, né, do tipo espanhol, ele lê com mais facilidade, porque ele deve ter aprendido em analogia com o pentagrama, né, da partitura que ele lê também já há bastante tempo. No meu caso, eu pensei assim, não é nota, então assim, eu desliguei a partitura da minha cabeça para poder entender a tablatura sem a referência da partitura. E aí fiz essa opção, e tenho mais facilidade por conta disso, né? Não uso a referência da partitura. A minha referência é o quão direta é a representação. Então, quando você pega um aluno iniciante, por exemplo, pega uma criança para ensinar, e você põe a tablatura na frente dela, o pentagrama na frente dela, isso já me aconteceu várias vezes. Ele fala assim, professor, isso aqui é o quê? São as cordas? Essa aqui é essa corda? E já põe a mão lá para mim, no violão. Aí eu falo, olha, não, é a linha, não são as cordas, é a pauta musical, não sei o quê, já começa a complicar tudo, né? Porque ele a dedução, né, que se faz de um aprendiz é a relação direta, não é inversa. Então, eu suponho, e essa tablatura italiana, ela é de maior veiculação, maior dissidência, né? Você encontra mais esse tipo de tablatura. Se você fizer um apanhado dos tratados de guitarra, ela tem muito mais representação iconográfica, tem muito mais quantidade desse tipo de tablatura do que das outras, eu suponho, pela sua facilidade de representação. Agora, nenhum deles fala, eu optei por essa tablatura por esse motivo, porque todos eles liam todas as tablaturas e tocavam todos os instrumentos. Normalmente, os instrumentistas liam todas elas, então, assim, ou era para facilidade de ensino, porque esses tratados, muitas vezes, alguns deles, né, tinham um caráter bastante didático, o do Gaspar Sanz é um deles, né? Então, eu suponho que, no caso do Gaspar Sanz, seja pela facilidade mesmo de
de recepção, né, do leitor dele, desse tipo de tablatura, que era uma tablatura mais difundida para guitarrista do que as outras. Beleza, professor, obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta de alguém? Alguém que não entendeu alguma coisa? Alguém que gostaria de experimentar a leitura de uma tablatura? Não precisa ser essa, pode ser outra. Professor? Opa! Então, no período, por exemplo, para um aluno iniciante, o senhor recomendaria que a gente começasse com a leitura de tablatura? Eu recomendo com a leitura da tablatura. E a tablatura italiana. Porque é uma tablatura em que a relação entre a representação das cordas e o instrumento é na relação direta, né? Se a pessoa já é alfabetizada, ela já reconhece os números, já reconhece isso tudo. Então, assim, você precisa explicar muito pouca coisa, né? E você pode, inclusive, mesmo se você não queira começar a ensinar música antiga, você pode transcrever um repertório moderno para uma tablatura, igual a gente vê aí, né, as várias revistinhas, né, de violão, de guitarra, né, antigamente era na banca de revista, agora está na internet, com tablatura, né, enquanto ele desenvolve esse estudo musical nas disciplinas que tratam desses conteúdos. E, enquanto isso, ele vai explorando o braço do instrumento, vai experimentando tocar, vai ouvindo, vai conhecendo o repertório. E esse conhecimento do braço do instrumento, do som, de onde põe a mão, isso tudo paralelamente ao estudo da partitura, sem ele preocupar em ter que juntar as duas coisas, facilita muito o caminho do aprendizado. Quando ele for ler uma partitura, ele já sabe onde é que tem a nota no instrumento, ele já localiza a nota, ele já sabe que tem aquela nota com o mesmo som num lugar, no outro. Ele vê a partitura, ele já deduz praticamente o som que tem a partir da experiência que ele tem no instrumento, né? O que não acontece quando você vai ensinar a leitura da partitura de violão numa primeira aula de violão. Então, a minha recomendação é que se utilize esse sistema. Ele pode até vir junto com a partitura. Vem a tablatura em cima, a linha e a partitura embaixo. Ele lê o que ele achar mais confortável. Você vai perceber que a maioria, todos eles vão na tablatura. Aí você começa a tirar a tablatura e deixa a partitura. Porque senão, pela comodidade, nunca que eles leem a partitura. Obrigado, professor. Por nada. Mais alguém? Perguntas? Alguma coisa que não deu para entender direito, quer que a gente explique de novo? Se não, gostaria de convidar algumas pessoas para poder fazer uma leitura aqui para nós. Deixa eu ver, quem lê bem aí? O Ricardo? Gostaria de experimentar, Ricardo? Opa, será que o Ricardo está aqui com a gente? Ricardo, está conosco? Sim, professor. Tá. E, Ricardo, você gostaria de ler aí, fazer uma leitura aí para nós de uma tablatura? Sim, sem problema. Mas poderia ser do Gaspar Sanz? Pode, vou procurar o Sanz aqui. Eu vou pegar o Gaspar Sanz aqui para nós. Então, como você já tem, né, já conhece um pouco, eu vou te propor um desafio um pouquinho maior. Te parece muito difícil aí? Deixa eu só aumentar a tela aqui rapidinho. Tá bom. Eu posso tentar. É complicadinho, mas eu posso tentar. Tá bom. Bom, você conhece bem, então, assim, vou te deixar à vontade. Qualquer coisa que você não souber, você me pergunta que eu tento te ajudar. Ok, professor.
Aqui, casa 9 e casa 10. Sim. Ok. Muito bem, parabéns pela leitura. Obrigado. Mais alguém gostaria de experimentar aí? A leitura do Canários? Ah, não, do Canários não. Não? Eu gostaria de experimentar, assim, alguma coisinha, tablatura francesa. Tablatura para ir francesa? indicando, assim, como é que faz a leitura. Porque acho que essa talvez seja a mais nova, ou uma, digamos assim, a mais inédita pra gente, eu acredito. Ela e a alemã também. Mas eu queria ler alguma coisa francesa, assim. Nem que seja 2 compassos. Tá. Eu vou procurar aqui uma tablatura francesa de guitarra para você. Você me dá só um minutinho aqui, porque eu preciso. A afinação do alaúde é muito diferente. Eu vou apanhar uma tablatura de guitarra para você. Beleza. Aproveitar aí. Você tem um violão na mão, não é isso? Sim, sim. Achei o minicurso fantástico, muito rico, excelente documentação, como normalmente o Luciano faz, né? E aqui está voltando, Luciano. Estava fazendo o encerramento, Luciano, falando de ti, né? Mal, sempre, como sempre faço. Estava dizendo que, bom, este minicurso foi ótimo, extremamente interessante, muito bem documentado, muito rico, com uma excelente participação, e ficou um ambiente no ar como para fazer mais outro, né? Porque achei que há muita coisa aí para desenvolver e muito interesse também de parte dos alunos. Em geral, sempre tenho sentido um certo ciúme do pessoal do violão que agem quase como uma confraria, né? Diferentemente dos instrumentistas como, por exemplo, o violino, né? Então, bom, vou encerrar o minicurso, né, deixando no ar esse desejo de que se repita, de continuidade, né? Gostaria de agradecer aos patrocinadores, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Inovação e Ciência, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, à Universidade do Estado do Amazonas e a todos os participantes. Acho que está ficando aí a pergunta sobre a disponibilização do material. Eu queria responder, Luciano? Sim, eu vou disponibilizar o material e também a lista de referências, né, dos autores e link de acesso, aqueles que tiverem tudo, o pessoal tem o material aí. Eu vou fazer isso sim, e compartilho por um drive, né, com todo mundo. Acho que todo mundo deve ter o endereço aqui já salvo, né, por conta da participação desse curso. Né, eu pego a lista dos participantes e faço esse compartilhamento. Perfeito. Bom, muitíssimo obrigado a todos, e lembrando que já hoje de tarde teremos as últimas atividades com o encerramento da palestra do Dr. Geoff Baker, da Universidade de Londres,
estão todos convidados. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, Medina.